Janeiro chegou e muitos de vocês já vêm super animado para ter aquela mudança que você deseja ter na sua vida. Seja você querer emagrecer, seja você ajustar sua vida financeira, seja você querer começar um ano novo, de uma forma diferente, em que você pode pensar perspectivas novas da sua vida, seja você querer, quem sabe, começar um curso superior, ou até mesmo trocar de trabalho que você está tendo que você não está gostando tanto. E muitos de vocês começam super animados, mas já perceberam que quando chega lá para março, abril, vocês começam a querer largar, parece que as metas vão sendo deixadas de lado. E aí, com o tempo, você passou um ano e não conseguiu cumprir certas coisas que você gostaria na sua vida. Sou psicólogo Rafael, sou terapeuta cognitivo comportamental e entrego a inteligência emocional para poder ajudar vocês a alcançarem seus objetivos. Trabalho na clínica há mais de 5 anos ajudando pessoas ou a melhorarem dos seus sofrimentos ou inclusive ter que adquirir essa habilidade que é tão importante para alcançarmos diversos objetivos. E agora eu estou aqui no YouTube para poder trazer um pouco desse meu conhecimento para vocês e quem sabe ajudar vocês a terem a mudança que vocês querem e também me ajudarem a crescer aqui, tá? Aqui eu vou explicar um pouco para vocês algumas técnicas que a gente pode ter para ter essa melhoria. E aqui eu vou listar algumas. A primeira dela vai ser o alinhamento de expectativa. A gente precisa alinhar essas expectativas. A segunda dela é entender um conceito que é o que faz com que um comportamento se repita? O que faz com que, quando eu faço algo, aquele comportamento possa se repetir na minha vida? E a terceira é uma técnica em que a gente pode utilizar várias formas, no caso, de fazer a gente ficar motivado para continuar o nosso objetivo e ver sentido nele ao longo da nossa trajetória. Começando com a nossa primeira, que seria o alinhamento de expectativa, ela tem dos fatores mais importantes para a gente começar, que seria o quê? Eu ver se a forma como eu estou colocando essas expectativas, elas coincidem com a realidade do possível com ela. Então vamos colocar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Eu quero emagrecer, Rafael, uma meta que todo mundo coloca e todo mundo começa super animado, o famoso emagrecer. É possível emagrecer quanto nesse ano? O que é possível eu alcançar esse ano quando eu penso em emagrecer? Muita gente sabe que em um ano você alcança resultados muito bons, magníficos e incríveis, tá bom? Mas é possível ter um X corpo, por exemplo, um corpo extremamente estruturado? Possivelmente não. Não de forma natural, como a gente sabe por aí. Se tem outras formas, eu não sei, tá? Talvez tenha aí, vocês que são de academia, fisiculturista ou pessoas que frequentam demais, comentem aqui embaixo as formas que se tem, tá? Porque quando eu alinho essa expectativa, eu vejo que se é possível com ela, tá? Vamos colocar aqui outra, alinhar minha vida financeira. Eu quero poder ter uma vida financeira onde eu quitei pelo menos boa parte dessas minhas dívidas, Rafael, e aí eu consigo respirar, entendeu? Consigo fazer uma reserva. Você vai ter que ver se a quantidade de dívidas que você tem, o que você parcelou e o que você ganha, o que se é possível ter ali. E uma das coisas que você vai fazer para ver se é possível é, por exemplo, você ver pessoas na internet falando. É uma das formas que a gente tem. É de ver, ó, eu tive. A gente tem muito isso hoje em dia com o famoso storytelling. O que é o storytelling, gente? É pessoas falando sobre como saiu de algumas situações. Em algumas partes a gente tem lá suas críticas, mas se a gente souber utilizar essa ferramenta, ela vai ser muito boa para o seu processo de mudança. Então aqui a gente vai utilizar ela como uma forma de quê? De ver exemplos de pessoas que conseguiram sair dessa situação tendo a mesma situação que eu. Ah, eu tive uma dívida de X e eu ganho tanto. Como é que eu consegui sair dessa dívida em um ano? Aí alguma pessoa vai falar, ó, em um ano eu não consegui, mas em 2 anos eu consegui aliviar em tanto tempo. E assim por diante. Vamos colocar aqui outro exemplo. Você quer começar um curso superior, ou um curso técnico, ou qualquer curso. Bom, se o tempo do curso é 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos, não adianta você achar que começar hoje você vai estar de boa no final do ano. Você vai estar começando a sua jornada. Mas o que se é possível quando eu falo em começar esse curso esse ano? De alcançar? Seria eu tentar ir para as aulas certinho? Seria eu experimentar para ver se o curso eu gosto?
entendeu? E assim eu poder ter uma orientação, qual o lugar melhor para eu seguir. Uma das formas que você tem de alinhar essas expectativas dos exemplos que eu coloquei aqui é exatamente procurar exemplos na internet de pessoas que estão com essas mesmas metas. E como é que foi para elas ter que alcançar elas alcançaram em 1 ano ou não, entendeu? Assim a gente consegue ter um exemplo para começar a diminuir as expectativas com aquilo, para não colocar as expectativas muito altas. A segunda dela é entender o que que faz com que o meu comportamento possa se repetir quando eu estabeleço uma meta. É algo que não é ensinado muito bem pra gente. E aqui eu vou explicar um conceito psicológico que é esquemas de reforçamento. Que é os esquemas de reforçamento? Nada mais é do que a recompensa que eu sinto que ganho quando eu faço algo. Então, assim, se eu peço para você pegar uma balinha para mim, aí você vai lá e pega uma balinha para mim e eu te dou R$ 2, eu não falo nada, eu só te dou R$ 2. Que geralmente você vai associar? Poxa, se eu peguei uma balinha pro Rafael, ele me dá R$ 2, quando ele me pedir alguma outra coisa, talvez ele me dê. Principalmente se eu for repetindo isso. Então eu vou repetir várias vezes até que você aprenda que toda vez que você fizer algo que eu quero, eu vou te dar uma recompensa por aquilo. E aqui a gente pode entrar com diversas vertentes desse tipo de análise, entendeu? Que seria, por exemplo, depois que eu te ensinar, eu te pedir algo, mas eu não te dar R$ 2. Aí você vai ficar meio assim, entendeu? Aí eu te dou às vezes, e aí a gente entra com outras coisas que é esquemas de reforçamento, que no caso é recompensa, tá? Então, se um comportamento, quando eu faço, a consequência dele é uma punição, isso diminui as chances daquele comportamento se repetir. Então eu posso largar aquilo ao longo do tempo. Então, logo se minha expectativa é alta, o que eu espero que seja uma recompensa seja uma consequência alta. Desculpa, gente. Seja uma consequência alta. No caso, eu tenho uma recompensa alta. Então, quando a gente alinha as expectativas, a gente alinha o que se é possível eu receber como recompensa, entende? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Se sua expectativa é emagrecer durante 1 ano, se você pensa que todo dia você vai perder 1 quilo, gente, vamos alinhar as expectativas. Não é assim que funciona, entendeu? Então não é sábio que você fique indo toda hora pra balança pra ver quanto que você tem. Logo, qual poderia ser outros esquemas de recompensa meu? Poder ver, por exemplo, as roupas que eu uso, se elas estão sendo boas ou não, entendeu? Se você tiver só esse parâmetro para ver se você está tendo resultado, é possível que você fracasse e desanime, porque suas expectativas estão muito altas. Vamos colocar os outros exemplos, pegando coisas que eu já falei. Pessoa que é regular financeiramente. Bom, se eu espero regular financeiramente e esse ano ter dinheiro para gastar com certas coisas, possivelmente a minha expectativa está muito alta. Eu vou ter que mudar a forma como eu gasto as coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma lista do que eu deveria cortar. Lanches, como é que tá? Saídas, quantas vezes eu tô fazendo? Tá, tudo bem, eu não posso ficar sem sair, sem entretenimento. Mas, poxa, eu tô indo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tô gastando muito com bebida, tô gastando muito com comida, tô gastando muito com jogos, ou qualquer outra coisa. Então você não vai conseguir regular sua vida financeira se você ficar querendo ter ainda esses comportamentos, entendeu? Por quê? Porque aí vai ser extremamente punitivo para você. Então você ainda não sabe como fazer você juntar dinheiro e pagar suas dívidas ser algo recompensador. Deu para entender? Voltando também para o curso. A pessoa quer começar um curso ou algo do tipo. Se ela acha que adquirir o conhecimento já faz dela um especialista e ela começa, por exemplo, a receber um monte de dúvidas e não sabe lidar com as matérias que vai ser difícil ali, possivelmente ela vai querer largar o curso e falar que aquilo não é para ela. Deu para entender? E aí a gente pode colocar aqui diversos exemplos e comentem aqui embaixo o que é que vocês estão achando, tá bem? Se quais são os objetivos de vocês e como é que vocês imaginam que pode alcançar lá, tá bom? E caso você esteja gostando desse vídeo, já curta, se você já chegou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acham importante e vamos para nossa terceira e última dica, que é como é que eu faço para isso ser reforçador ao longo do ano, Rafael? Que esse é o grande pulo do gato. Que seria, no caso, um hábito que a gente tem muito pouco, que é a gente ter uma agenda.
tá? Desculpa a forma como eu falei, que eu devaneei um pouco aqui. Que no caso seria a gente ter uma agenda. Rafael, como assim uma agenda vai me ajudar a manter? Gente, para eu poder sentir que o que eu tô fazendo tem sentido, eu preciso de dados. É por isso que um chefe no seu trabalho chega um certo período que ele chega em você, se ele for um bom chefe, e mostra dados. Olha, você foi X produtivo aqui, ó, deu para ver você fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Então você tá de parabéns, porque o seu trabalho, ele tá tendo sentido, e você vê dados ali que faz sentido pro seu trabalho. Deu para entender? Agora a gente pode fazer isso com nós mesmos. A gente vamos pegar uma agenda, por exemplo, e vamos pegar de novo o exemplo da academia. Eu peguei lá a academia e eu estabeleci uma meta de quantas vezes eu quero ir na academia no ano. Vamos colocar aqui um exemplo, 200 vezes ao ano. Você pega esses 200 e divide por 12, tá bom? Aí você vai ver quanto que você tem que fazer por mês. Eu sou uma pessoa acostumada a fazer academia? Não. Então, é realista eu querer ir todo dia? Não. Então, como é que eu posso começar? Vamos começar gradativo. Que tal se você for 2, 3 vezes na semana para academia? Já é uma boa meta. Então, naquela semana, quando você for ir, você vai escrever, por exemplo, o horário que você vai ir para academia, entendeu? E aí você vai colocar um risquinho, um parêntese, um xizinho de que você foi na academia naquele dia, entendeu? Essa agenda, ela é uma agenda dos seus objetivos. Ela não é uma agenda para você colocar outras coisas pessoais ou do seu trabalho. É a agenda de objetivos que você vai ter. A única coisa que a gente pode colocar nessa agenda é algumas coisas que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que levar meu filho para a escola. Você pode colocar na agenda, entendeu? E lá você vai colocar a parte do seu objetivo. Então eu vou dar um exemplo. Nunca coloque na agenda horários. Ah, é 8 horas da manhã ir para academia. 9 horas da manhã tomar um banho, tomar café da manhã. 10. Gente, se você fizer isso, isso é uma fonte de fracasso. Por quê? Porque no lugar de você ter dividido as suas recompensas por período, você dividiu por horário. Logo, se eu não cumpro algo naquele horário, qual é a sensação que eu tenho? Que eu tô fracassando. Então, qual é as chances que tem de eu continuar seguindo o meu objetivo daquele dia? Muito pouca. Mas vamos parar aqui para pensar um pouco, gente. Uma atividade que você quer fazer no dia, gente, toma muito tempo seu. Uma atividade. Vamos colocar aqui que você quer estudar. Você tira lá 1 hora de estudo, entendeu? Gente, já parou pra pensar como isso demanda muito tempo? Porque você não vai fazer 1 hora. Você às vezes vai acordar, vai fazer alguma coisa, vai arrumar algo. Quando você sentou pra ter que estudar, já se passou 20 minutos. Aí você começa a estudar e quando você termina, você não levanta simplesmente, às vezes, e vai fazer outra coisa. Você pensa um pouco, você reflete e depois você vai lá e continua outra atividade que você tem pra fazer. Deu pra entender? Então, quando eu estabeleço lá 1 hora de fazer tal coisa, eu vou demorar muito mais. E a outra coisa é, eu não sei o tempo que eu tenho pra começar algo. Você não tem o hábito de estudar pra concurso. Então, por que você acha que você vai conseguir estudar 6 horas? É muito melhor você começar estudando 30 minutos, vendo algumas videoaulas, fazendo algumas questões no possível, entendeu? E depois ver e contabilizar quanto que você estudou naquele dia. Então, só de você se aproximar daquilo que você quer, já está valendo. Deu para entender? E aí você vai colocar isso na agenda. A agenda, ela é muito importante que você faça ela no domingo. Domingo ou sábado, que vai ser a agenda da semana. Então você vai colocar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ah, eu resolvi ir para academia terça e quinta, Rafael, porque eu ainda não tenho o hábito. Você só coloca o período. Período da manhã, o que eu tenho para fazer? Ah, sei lá, ir para o trabalho. Eu gosto só de ir para o trabalho, então eu vou só tentar manter uma boa alimentação regrada. Tomar um café da manhã, um almoço e uma janta. Perfeito. Eu gosto de ir para academia à noite. Então você coloca noturno, ir para academia. Deu para entender? Você só divide por períodos, de manhã, de tarde e de noite. Você coloca as atividades que você quer fazer naquele período, sem horário. Porque aí você vai fazendo as atividades, você vai riscando, e aí você vai vendo quanto tempo você demora para fazer algo. Aí é um outro assunto que eu posso falar em outro vídeo, caso vocês queiram, que é como é que eu faço para ter rotina e hábito. Mudança de rotina e hábito é outra coisa, que é quando você consegue estabelecer horários. Mas para diminuir suas chances de fracasso, coloca por período. Porque quando você coloca por período, fica mais fácil e você não se sente tão pressionado. Pode ver que se você não consegue fazer algo de manhã porque você estava ocupado, você naturalmente olha e fala, eu consigo fazer à tarde.
Entende? Agora, se eu coloco por horário, as chances de fracasso é muito grande. Então, cada coisa que você vai fazer, é interessante que você coloque na agenda. E aí você vai riscando. E aí, qual vai ser a importância da agenda? É que a gente não vai estar bem para fazer as coisas todos os dias. Vocês pararam para pensar nisso? Se você quer economizar dinheiro, vai ter um dia que você vai estar com muita vontade de gastar. Você está muito acostumado a comer 2 lanches por dia, a beber todo final de semana. Já parou para pensar como vai ser difícil você não fazer isso? Mas se você consegue fazer, no dia que você tiver com sofrimento, você vai abrir sua agenda de objetivos e você vai ver quantos dias você manteve aquilo. Então você vai contabilizar. E nos dias que você tá ruim, que você tá sofrendo, você vai pegar e você vai ter algum dado lá para você olhar e falar: poxa, eu consegui fazer isso durante 3 semanas. Pô, eu consigo fazer isso essa semana, mesmo ela sendo difícil, mesmo eu estando desanimado. Porque isso é o que acontece. A gente não tá com humor estável todo dia. E não é ensinado pra gente sobre como eu posso fazer as coisas quando eu estou, por exemplo, mais triste, quando eu estou mais cansado. A gente não é ensinado a se automotivar nesse período. E uma das coisas que a gente faz para se automotivar é ter uma agenda para contabilizar o nosso processo, entendeu? A gente contabiliza o nosso processo e após contabilizar o nosso processo, no momento que a gente tá ruim, a gente revisita essa agenda para a gente poder assim olhar e ver quantas vezes a gente já conseguiu fazer aquilo no ano. E aí você vê sentido no processo que você tá tendo, porque você não fica na expectativa futura, você compara com dados do passado. E aí se torna bem mais fácil para você olhar um dia que você tá ruim e falar: tá tudo bem, eu consigo fazer isso hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa técnica da agenda, que ela é muito utilizada, eu ajudo muito os meus pacientes, tá? E caso vocês precisem de ajuda para poder modificar e ter as mudanças que vocês querem esse ano, é só vocês entrarem em contato com o link que está na descrição desse vídeo, que é o meu link track, que é o link que tá o acúmulo de coisas lá, de links de agenda do meu Instagram e de outras coisas que eu faço, aonde vocês podem entrar em contato comigo para fazer uma sessão de avaliação e verem, por exemplo, quais objetivos vocês querem ter e como é que eu posso ajudar vocês. Está bem? Eu espero que tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas. De novo, curtam esse vídeo para me motivar a continuar gravando esses vídeos para vocês. E até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.